Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo à Aulática. Na aula de hoje, eu gostaria de te convidar a compreender um pouco mais sobre os biocombustíveis, conhecidos também como agrocombustíveis. Tanto faz. Estamos falando de combustíveis obtidos a partir da biomassa, que é uma fonte primária renovável de energia. Nesse sentido, as duas maiores referências quando a produção é de biocombustíveis são o etanol e o biodiesel. Nos dois casos, basicamente obtidos a partir de matéria orgânica, principalmente de origem vegetal. Eu falo principalmente porque o biodiesel ele também pode ser obtido a partir de gordura animal, mas a grande parte da produção de biodiesel é de origem vegetal. É um biodiesel que pode ser obtido a partir do amendoim, a partir do coco, a partir do babaçu, do girassol, do dendê, da soja, da mamona. São várias as fontes vegetais que podem dar origem ao biodiesel. No caso do etanol, ele pode ser obtido principalmente a partir da cana e do milho. Há também etanol produzido a partir da beterraba e da celulose. Mas as duas maiores referências, a cana-de-açúcar, dá um zoom aqui, Vossa Consciência, né, para o pessoal ver, é a cana-de-açúcar e o milho. Por isso que Brasil e Estados Unidos se apresentam como as maiores referências mundiais da produção de biocombustíveis, com destaque para o etanol. Porque para a produção de biocombustíveis se faz necessário ter um grande potencial agrícola. Os Estados Unidos têm um território gigantesco. O Brasil tem um território monumental. O Brasil é um país predominantemente tropical, exposto a um largo fotoperíodo, ou seja, grande exposição à luz. Uma topografia predominantemente aplainada. Estamos falando de solos de boa qualidade. Então, o Brasil é uma grande referência quando o assunto é produção agrícola e, portanto, o Brasil se apresenta como uma grande referência na produção de etanol e de biocombustíveis de uma forma geral. Vale a pena salientar o seguinte, tá? O etanol produzido a partir da cana, ele é muito mais produtivo e vantajoso do que o etanol a partir do milho. Por quê? Primeiro que a cana, ela é mais produtiva por hectare do que o milho. Ou seja, se planta e se produz mais cana por hectare do que o milho. Segundo, se obtém mais etanol por tonelada de cana do que etanol por tonelada de milho. Então, a produção do etanol brasileiro ele é muito mais vantajoso do que o etanol norte-americano. Nesse sentido, no Brasil, as principais áreas de produção de cana-de-açúcar são justamente as áreas onde estão presentes muitas usinas sucroalcooleiras ou sucroenergéticas, que são as usinas responsáveis por obter o etanol a partir da cana. Ou seja, estamos nos referindo ao litoral do Nordeste brasileiro, tradicionalmente um grande polo, né, de produção de cana, isso já desde o século XVI, é uma área muito tradicional de produção canavieira. O Mato Grosso do Sul, a produção de cana está avançando também para o Mato Grosso do Sul, mas hoje ainda a principal referência na produção de cana-de-açúcar e etanol no Brasil é o interior de São Paulo, né? O grande sertão paulista, com grandes áreas de solo de terra roxa de alta fertilidade, tá bom? Muito bem, muito bem. Quais são as principais vantagens da produção de biocombustíveis? Vamos lembrar o seguinte, primeira vantagem fundamental, estratégica, são fontes nacionais. Ou seja, o Brasil não precisa importar etanol. O Brasil não precisa importar biodiesel. Nós produzimos numa quantidade maior do que qualquer país do mundo. Então, são fontes nacionais. Isso gera independência, sob o ponto de vista energético. Segundo, são fontes menos poluentes. Cuidado, tá? O etanol polui, o biodiesel polui. Mas o etanol, ele polui menos do que a gasolina e o biodiesel polui menos do que o óleo diesel a partir do petróleo. E aí está uma outra vantagem essencial. Como são fontes de origem vegetal, são renováveis. E isso gera uma maior autonomia em relação aos combustíveis fósseis. Ou seja, minha gente, quanto maior a produção de biocombustíveis,
maior é a possibilidade de reduzir a dependência do país em relação aos combustíveis fósseis. Então, estamos falando de um aumento da produção de biocombustíveis, o que diminui um pouco a dependência em relação a esse combustível não renovável e extremamente poluente. Outras vantagens importantes, como nós estamos falando do desenvolvimento da agricultura, isso gera emprego. O agronegócio, ele tem uma grande cadeia produtiva. Então, é o indivíduo trabalhando na lavoura da cana, na lavoura dos vegetais que vão dar origem ao biodiesel, trabalhando na indústria de insumos, de equipamentos, de produtos químicos, trabalhando nas empresas distribuidoras. Então, a cadeia produtiva do agronegócio permite empregar tanto no setor primário, quanto no setor secundário, quanto no setor terciário, que é o comércio e a prestação de serviços. Outra coisa, a produção de biocombustíveis nos permite dar um incremento nas exportações. Se o Brasil produz algo que o resto do mundo tem pouco e deseja, então isso pode potencializar as exportações do país. Isso é uma grande vantagem. E claro, óbvio, nós temos também alguns problemas no que tange à produção de biocombustíveis. O primeiro deles é o seguinte: quanto maior a área de produção agrícola voltada para a produção de biocombustíveis, maior o desmatamento. Então, isso é um grande impacto ambiental. Segundo, esse é um aspecto que tem que ser bem discutido, porque à medida que as culturas energéticas elas avançam, ou seja, o que eu chamo de cultura energética é cultura agrícola voltada para a produção de energia. Então, à medida que as culturas energéticas elas avançam, as culturas alimentícias elas recuam. Então, o avanço da cana para a produção do etanol faz com que a produção de alimentos no país ela recue. E quando diminui a produção de alimentos, oferta e procura, né? Diminui a produção de alimentos, os preços dos alimentos eles podem subir. Então, esse é um aspecto negativo, nefasto da agricultura voltada para a produção de energia, tá bom? Bom, turma, é isso. Espero que você tenha compreendido um pouquinho mais sobre a questão do etanol e do biodiesel. Te aguardo aí no próximo módulo. Até mais. Tchau.